informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 12 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Fiscais suspeitos de receber propina em Mato Grosso do Sul serão afastados. Anvisa encontra agrotóxicos além do permitido em 23% de amostras de alimentos. Trabalhador caminhou 100 quilômetros para denunciar escravidão em fazenda. Bolsonaro assinou medida provisória da regularização fundiária. E cooperativa distribui 100 milhões para agricultores. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia de sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região nessa quinta-feira. Previsão de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. O calor sobe para 32 graus. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 180 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou R$ 190 à vista. Vaca gorda a R$ 170 no Brasil Global à vista, mesmo preço do friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 38 e a de soja a R$ 80, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A temporada de envio de mangas do Brasil para os Estados Unidos teve início em agosto e deve se encerrar ainda na primeira quinzena de dezembro. De acordo com o relatório do National Mango Board, até a semana 47, de 18 a 23 de novembro, foram enviadas 9.790.000 caixas de manga de 4 quilos, sendo recorde em volume para os americanos.
Até o encerramento da temporada, o volume pode chegar a 10 milhões de caixas. Destaca-se que o último recorde brasileiro registrado foi em 2003, quando o Brasil enviou cerca de 9.750.000 caixas de manga para os Estados Unidos. Os 3 fiscais federais agropecuários de Mato Grosso do Sul, suspeitos de emitir certificados sanitários sem terem de fato fiscalizado o abate de animais da empresa JBS Friboi em Campo Grande e Cacilândia, serão afastados de suas funções pelo Ministério da Agricultura. A informação é do Superintendente Federal de Agricultura no Estado, Celso Martins. Segundo ele, assim que o Ministério for notificado, os servidores serão afastados. Os fiscais locais estão entre os 15 alvos da segunda fase da Operação Porteira Aberta da Polícia Federal, que combate o esquema de pagamento de propinas a servidores públicos de fiscalização sanitária federal pela empresa investigada. São alvos da operação os fiscais federais agropecuários e os médicos veterinários que atuavam na fiscalização dos frigoríficos da JBS, localizados naqueles 2 municípios. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou números relativos à presença irregular de agrotóxicos, também no que se come em todo o país. Conforme reportagem divulgada na terça-feira pelo jornal O Estado de São Paulo, resíduos de agrotóxicos em níveis acima do permitido ou usados de forma equivocada foram encontrados em 23% das amostras de alimentos avaliadas entre 2017 e o ano passado no Brasil. A Anvisa avaliou 4.616 amostras de 14 legumes, cereais e frutas encontrados em supermercados de 77 municípios de todo o Brasil. Foram testados 270 diferentes agrotóxicos em amostras de abacaxi, alface, arroz, alho, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva. Esses alimentos equivalem a cerca de 30% da dieta vegetal dos brasileiros. Problema grave na década de 1990 em Mato Grosso do Sul, as carvoarias voltam ao noticiário após flagrante de trabalho escravo. 17 trabalhadores foram resgatados em situação parecida à de escravidão em 6 fazendas localizadas nos municípios de Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho. Conforme o Ministério Público do Trabalho, o MPT, os trabalhadores foram contratados para a produção de carvão vegetal e para a construção de cercas e casas. A operação aconteceu após um dos trabalhadores sair de Porto Murtinho e andar mais de 100 quilômetros a pé para denunciar o caso ao Ministério Público Estadual em Bela Vista. Toda a operação começou a partir da denúncia feita pelo trabalhador de uma dessas propriedades. Por 2 meses, ele prestou serviço em uma carvoaria próxima a Porto Murtinho e que recebeu apenas R$100 pelos serviços. Antes de deixar a propriedade, foi agredido e precisou andar mais de 100 quilômetros a pé até o Ministério Público de Bela Vista para pedir socorro. Na fazenda de Porto Murtinho, as equipes descobriram que os trabalhadores ficavam alojados em barracos improvisados com lona e troncos de árvores. As camas eram estruturas de madeira e tijolo montadas no chão de terra. Não havia iluminação ou banheiros, por isso os empregados tinham de fazer suas necessidades fisiológicas no mato. Água para consumo, banho e preparo de alimentos era retirada com galões de lubrificantes de um córrego próximo à área em que os trabalhadores estavam. Além disso, por falta de energia elétrica, as carnes ficavam penduradas em varais para secar e virar charque. Em Caracol, a fiscalização encontrou um trabalhador que recebia R$18 por forno de carvão vegetal. No local haviam 23 deles. Em 2 meses de trabalho na fazenda, o funcionário recebeu menos de R$500 e sequer conseguiu voltar para Bela Vista, onde morava antes da contratação. As mesmas irregularidades foram encontradas em uma fazenda
localizada na região de Bela Vista, que pertence ao mesmo proprietário da fazenda fiscalizada em Caracol. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória na terça-feira que simplifica e moderniza a análise necessária para a concessão de títulos de terra. O governo afirmou que a AMP deve beneficiar cerca de 300 mil famílias. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias, os terrenos regularizados devem ter em média 80 hectares. O INCRA afirmou que há 9.469 assentamentos ocupando uma área de quase 88 milhões de hectares no país. A ministra citou que a medida provisória talvez seja a maior política social desse país. Ela afirmou que a conferência das informações para a regularização de terras será feita por meio de tecnologias como satélites e drones. Em breve acabará a fila para obter crédito ou compra e venda de imóveis, disse a ministra. O pequeno produtor não estará mais condenado a produzir somente para subsistência, citou a Tereza Cristina. A Coamo, Cooperativa Agroindustrial de Campo Mourão, no Paraná, iniciou a distribuição de parte dos lucros da empresa em 2019 para agricultores. Ao todo, 100 milhões de reais em sobras serão repartidos entre os cooperados. Os associados recebem de acordo com a produção de soja, milho, trigo e aquisição de insumos na cooperativa. Ao todo, cerca de 29 mil cooperados que vivem no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul irão receber o dinheiro. De acordo com a cooperativa, o dinheiro que começou a ser distribuído faz parte do pagamento da primeira parcela da divisão dos lucros. Em fevereiro de 2020, a Coamo estima distribuir mais 300 milhões. Cada cooperado deve receber um valor que varia entre R$ 1.000 e R$ 2.000. No entanto, um dos produtores deve receber sozinho R$ 1.400.000, segundo a cooperativa. A produtora rural Eunices Andrade contou que todos os anos doa o dinheiro que recebe, com as sobras, para quem mais precisa. Já tem o suficiente para sobreviver. Há muitas necessidades, gente que precisa de remédio. No inverno, gosta de comprar cobertores e doar para catadores de papel, disse a dona Eunices. A produção de etanol de cana e milho do centro-oeste e sul do Brasil registrou um novo recorde na safra 2019-2020, meses antes do final oficial da safra em março, com usinas ampliando a produção em detrimento do açúcar, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Colaboraram para o recorde uma moagem de 5% maior no acumulado da safra até o final de novembro, atingindo 575 milhões de toneladas de cana, além de o crescimento da produção de etanol e milho. No acumulado da safra 2019-2020, as usinas da região Centro-Oeste e Sul fabricaram 31 bilhões 720 milhões de litros de etanol, sendo 30 bilhões 830 milhões de litros do biocombustível da cana e 889 milhões de litros feitos a partir do milho. Agricultores do Vale do Rio São Francisco, em Pernambuco, estão apostando no plantio do abacate, de olho no mercado externo. Segundo eles, o consumo tem aumentado na Europa. Estima-se que 80 produtores da região estejam investindo na fruta. Em uma das propriedades, o cultivo começou há 6 anos. Hoje já existem 650 abacateiros e esta será a terceira safra. 2019 está castigando os produtores de mandioca no Paraná. Com a seca atípica desse ano, a colheita caiu pela metade e esse prejuízo já chegou até a indústria. De janeiro até agora, choveu menos da metade registrada no mesmo período do ano passado. Com isso, a safra vai ser menor. Em todo o Paraná deverão ser colhidas 3 milhões e 100 mil toneladas, uma queda de 9% em relação à safra passada. Este segundo semestre também foi sofrido para quem produz amido. De 400 toneladas, o volume caiu para 260.
o preço pago subiu 20% na comparação com a safra passada, mas isso não anula os prejuízos dos agricultores com a seca. Nova Ranger 2020, sistema anticapotamento, nova suspensão, exclusivos sistemas de permanência em faixa, detecção de pedestres com frenagem autônoma e reconhecimento de sinais de trânsito. Sync 3 compatível com tela de 8 polegadas, exclusiva garantia de 5 anos e muito mais. A partir de R$ 124.900 à vista. Compare, comprove e escolha a sua nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Presidente do Banco do Brasil defende privatização, mas diz que governo não cogita vender a instituição. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, esteve em audiência da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Recentemente, Novaes defendeu a venda do banco para a iniciativa privada e os parlamentares queriam esclarecimentos sobre esse tema. Na reunião, ele voltou a defender a privatização, mas disse que o assunto está fora de cogitação no momento. A privatização do banco é uma decisão política. Todos sabem do meu posicionamento do ministro Paulo Guedes, mas o fato é que o presidente já disse que não vai privatizar e que o assunto está encerrado. Mesmo que fosse uma decisão do Executivo, teria que passar necessariamente pelo Congresso. Teria que ser lei do Congresso. Então, quer dizer, se me perguntam, sou a favor da privatização? Sou. Vai ter privatização? Não. Porque o presidente disse que não vai ter e porque teria que passar pelo Congresso. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é contra a privatização. Ela lembrou que o Banco do Brasil teve um lucro de 13 bilhões de reais em 2019, que, na opinião dela, é resultado do trabalho de excelência feito pelos funcionários. Cocai também defendeu a função social do banco. Se o banco for privatizado, você vai ter um banco que só vai estar onde tem retorno financeiro e que não vai ter uma política de crédito que seja crédito que tenha risco ou crédito de longo prazo. Por isso a gente precisa dos bancos públicos. A história do Brasil pontua isso. Nós estamos falando de um banco que existe desde 1808, que é um banco que faz parte da história do povo brasileiro e que tem sido um instrumento absolutamente imprescindível. O deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, é vice-líder do governo no Congresso Nacional. Ele reconheceu que existem setores da área econômica que defendem a privatização, mas disse que, nesse momento, o Banco do Brasil está fora da lista de prioridades. Existem muitas empresas estatais no Brasil, muitas delas realmente precisando ser privatizadas para produzir mais serviços, melhores serviços, a menor custo para a população, mas não é o caso do Banco do Brasil, que é o Banco do Agricultor Brasileiro. É o banco encarregado do fomento à produção do agronegócio, que é o maior negócio do Brasil. É o que garante a nossa balança comercial e é o que nos dá a capacidade de crescimento econômico. A representante do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, de IESE, Mariel Lopes, também se colocou contra a privatização. Ela defendeu que o Banco do Brasil é competitivo frente aos bancos privados e disse que a instituição tem um papel fundamental no atendimento bancário às cidades mais pobres. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Westphalen. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.